Olá pessoal, Buenos Aires, 6 de 6 de 2024, 10h45 da manhã, quinta-feira, temperatura de 16 graus aqui em Buenos Aires, no bairro Palermo, bairro de classe média alta, com muito comércio, com muitos restaurantes, lancherias, enfim, um bairro muito tranquilo, bastante seguro. E que, conforme eu falei ontem, que eu estava no Parque Los Andes, hoje eu virei em outro lugar. Estou numa praça aqui, rodeada de comércio, com muitos restaurantes e lancherias. Um lugar muito bonito realmente. No deslocamento para cá, eu percebi que algumas pessoas, ou seja, vi 3 famílias na rua, dormindo em colchões e tapados, mas porém é uma visão clara de que necessitados, de que carentes existem em todo lugar, mesmo aqui na capital, que é um pouco melhor a economia, existe pessoas. Então nas províncias deve ter bastante gente necessitada. As pessoas estão bastante esperançosas, conforme eu falei ontem, né, em função do tratamento de choque que o presidente Milei está dando. Porém ele não está com total apoio do Congresso, e algumas medidas importantes que ele tentou implementar não foram aprovadas pelo Congresso. Porém, a economia está começando a melhorar, a imagem do governo está boa por um lado, tem bastante gente descontente também, mas esperamos que a Argentina se reerga o mais rápido possível. Agora indo para o Brasil, mesmo estando aqui, eu tenho acompanhado bastante as notícias do Brasil. Vimos ontem que a Justiça Gaúcha, na primeira instância, concedeu uma liminar solicitada pelo deputado Marcel Von Hatten e outros para embargar, ou seja, para suspender uma licitação que teria hoje, né? Aliás, terá, para aquisição de arroz estrangeiro. Parece que são 1.000 toneladas de arroz, que será comercializado a um preço de R$4, o que comentam, e com investimento de 7 milhões ou bilhões, alguma coisa nesse sentido. É muito dinheiro. Esse dinheiro poderia ser investido para auxiliar os lavoureiros gaúchos, já que a justificativa do governo para essa importação é em função da tragédia no Rio Grande do Sul. Porém, segundo o presidente do Sindicato dos Arrozeiros, a safra no Rio Grande do Sul já havia sido colhida mais de 80%. Como houve uma implementação de aproximadamente 13% mais que 2023 e a safra foi um pouco melhor, em tese teria o arroz para suprir toda a necessidade. E a única coisa é que eles estão com a dificuldade de logística, em função da malha rodoviária e muitas pontes terem sido danificadas. Porém, falta de arroz não está previsto. Pelo contrário, existia uma possibilidade, inclusive, de exportação de arroz, que nosso produto interno teria 600.000 toneladas mais do que o necessário para o consumo. Então é uma medida que não se sabe qual é o sentido real, porém a quarta região também do Rio Grande do Sul, durante a madrugada, cassou essa liminar e neste momento deverá estar sendo feita essa licitação, ou esse pregão, não sei qual a modalidade de licitação que está sendo feita. Porém, desagrada a muitos e dá a impressão de que o objetivo não é ajudar, porque se quisesse ajudar realmente, ia investir para os produtores brasileiros se reerguerem e não desistir de produzir. Esse arroz será comercializado num preço muito inferior ao custo de produção, então certamente não trará benefícios para os brasileiros. Porém, se o governo tomou a medida e a justiça apoiou, não há muito o que fazer. O Senado ontem aprovou, o PL que já havia sido aprovado na Câmara para a taxação das compras no exterior, mesmo que seja abaixo de $50.
Isso aí é algo que é bastante discutível. Dizem que é para estimular a indústria brasileira, só que tem muitos produtos que o Brasil não produz e que estão nesse rol. O governo anterior tinha a ideia de aumentar o valor de 50 para 100 dólares com isenção de impostos, assim como desonerou os combustíveis, energia elétrica, gás, mais de 4 mil produtos de saúde, remédios. E agora o DPVAT tinha sido zerado em 2021, agora voltou o DPVAT, voltou o imposto sobre os combustíveis, e a tendência da nossa economia é a cada dia se afundar mais, até porque ontem eu já tinha falado, mais de 35 milhões foram retirados aqui do Brasil, dinheiro de aplicações, e isso aí é péssimo. Certamente pela insegurança da economia e também pela insegurança jurídica que no momento atinge o Brasil. Tivemos ontem também na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, presidida pela deputada catarinense Carol de Toni, a nomeação do deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil, para relatar um projeto de lei de anistia dos presos de 8 de janeiro. Esses presos de 8 de janeiro têm sido condenados de forma muito rápida e pela última instância do Judiciário, ou seja, pelo Supremo Tribunal Federal, às vezes até 17 anos de prisão, por crimes que, em tese, parece um tanto exagerado. Houve depredação do patrimônio? Houve. Houve vandalismo? Houve. As pessoas que fizeram isso têm que ser responsabilizadas? Lógico que tem. Porém, tinha muitas pessoas que só foram de curiosos ou foram iludidos que era uma manifestação pacífica, e lá se depararam com essa situação onde alguns vândalos fizeram a depredação e todos foram presos com auxílio do Exército, da Polícia Federal, enfim, e foram jogados direto na última instância, quando deveriam, pelos crimes de vandalismo e depredação do patrimônio, deveria ser julgado na primeira instância, num processo legal, justo, e com possibilidade de recorrerem à segunda instância, à terceira instância, que é o Supremo Tribunal. Enfim, esses aí foram julgados diretamente pelo Supremo. Então existe essa possibilidade de anistia. A anistia é algo previsível na Constituição. A maioria desses políticos antigos que estão em ação hoje foram anistiados, tiveram fora do Brasil e posteriormente na redemocratização foram anistiados e estão aí leve e solto e trocando suas vidas. Então as pessoas humildes que estão presas ou de tornozeleira eletrônica em função de terem sido curiosos, muitos foram curiosos, foram lá ver o que estava acontecendo, estão levando 17 anos de prisão. Isso aí é péssimo para a nossa democracia, fere o Estado Democrático de Direito e, em algum momento, politicamente, terá que ser feita alguma coisa, tomada alguma medida para tentar evitar essa situação que por muitos juristas é considerado abusiva e por muitas pessoas é considerado uma injustiça realmente. Então vamos esperar, vamos aguardar, vamos torcer para que o Brasil saia dessa situação o mais rápido possível e volte ao caminho do crescimento. Amanhã pretendo estar em outro ponto, aqui de Buenos Aires, trazendo algumas notícias para vocês que sejam consideradas notícias do momento. Obrigado pela audiência e quem quiser, escutem, olhem e compartilhem com seus amigos, porque na verdade só vai ter algum objetivo esse trabalho se mais e mais pessoas tomarem conhecimento. Por hoje seria isso, então até amanhã e um forte abraço a todos.